Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra à distância da Semana da Biologia 2013 do Polo CEDERJ de Volta Redonda. Bem, eu sou o André Vargas, o coordenador geral do evento. Sou biólogo, especialista em planejamento, implementação e gestão de educação à distância pela Universidade Federal Fluminense. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem aprendido sobre ciências. O título da nossa palestra é Nem tudo que reluz é ouro. Será que o que a gente aprende na escola está correto? Bem, antes de começar a falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar um pouco melhor para vocês. Eu sou esse cara aí, montando data show. Sou o cara que está trabalhando no computador, né? Essas fotos já são das atividades presenciais da Semana da Biologia 2013. Essas atividades aconteceram já na terça-feira, quarta-feira do evento. Esse aqui sou eu e meus alunos do CEDERJ de Volta Redonda, é, numa, na Semana de Ciência e Tecnologia da UF, em Volta Redonda, onde nós apresentamos algumas oficinas. Aqui as meninas da exposição de insetos, né, que acontece anualmente também no Zoológico de Volta Redonda, faz parte de uma disciplina do nosso curso. Aqui eu no CEDERJ trabalhando, né, recebendo os calouros, os novatos no curso. A minha turma de Bioquímica 2 do semestre retrasado, e a gente tinha feito uma atividade bem legal de montar cartazes sobre ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Rolou até teatrinho numa aula dessa de Bioquímica 2. E aqui uma atividade de campo que a gente realiza em Angra dos Reis e Paraty, na disciplina de Botânica 1. Eu posei de Robert aqui, né? Atrapalhei a foto da minha aluna Poliana, né? Mas eu apareci de Robert aí na foto. Essa é a minha esposa, né? Sou casado há 5 anos. Hoje, inclusive, é meu aniversário de casamento, 12 de abril. Marcela, né? Eu a amo muito e não poderia deixá-la de mencionar no nosso evento. Além disso, nós temos um filho, João Gabriel, de 4 anos, vai fazer 5. E meu enteado, que eu amo muito também, é o Mário Henrique, tem 13 anos já, 14 anos já. Bem, então vamos começar a nossa apresentação. Concepções incorretas no ensino de ciências. Primeiro vou fazer umas perguntinhas para vocês refletirem, tá? O que entender sobre ciência? Será que a gente sabe o que é ciência? Você sabe o que é ciência? No que ela se baseia? Como ela é feita? Qual a importância da ciência? Será que nas aulas de ciências conseguimos aprender como a ciência é construída? Será que quando você está estudando ciências na escola, você sabe como aqueles conteúdos foram descobertos, trabalhados, pesquisados? O que há de errado, então, nas aulas de ciências? Bem, se você teve dúvidas em responder as duas primeiras perguntas, é bem provável que o seu ensino de ciências tenha sido baseado em transmissão de conhecimento, né, no qual o professor aborda vários conceitos e você aprende a decorá-los. Né? Você fica horas decorando questionários de perguntas e respostas, fica decorando os órgãos do sistema digestório, do sistema respiratório, fica decorando várias estruturas das flores, várias estruturas dos animais, decorando nomes complicados, células, né, os ecossistemas, mas enfim, o que você teria que saber sobre esses conteúdos? Você realmente aprendeu ou será que você já os esqueceu? Então, na verdade, há
né? Principalmente havia, né? Uma preocupação errônea dos conhecimentos de ciência para os alunos, né? Os professores não tinham essa preocupação e nem sabiam também do que se tratava a ciência, né? Os professores de biologia do passado não tinham na sua grade de formação para licenciatura disciplinas que os aproximassem da pesquisa, né? Então eles acabavam nos ensinando exatamente da forma como eles aprendiam, né? Enfim, o que a gente vai discutir aqui hoje é como esse ensino pode trazer consequências incoerentes para a aprendizagem significativa de nossos alunos e até de nós mesmos. Então, sugiro que vocês façam uma pesquisa rápida na internet para descobrir o que é ciência, de uma forma geral. Não ciências biológicas, não ciências físicas, não ciências exatas, mas não ciências humanas, mas de uma forma geral, o que é ciência? Qual a importância da ciência no nosso cotidiano? Será que esse computador no qual eu estou gravando a palestra envolveu muita ciência para ser construído? Será que esse conteúdo que eu estou passando para vocês envolveu vários cientistas, vários filósofos, para se chegar a um consenso de qual seria a melhor forma de ensinar ciências até a atualidade? Será que o simples fato de você estar me ouvindo, né, aí na sua casa ou no seu trabalho, também não envolveu ciência? Como que esses dados estão sendo transmitidos até você, né? Ou seja, a ciência faz parte do nosso cotidiano, mas muitas vezes nós não nos preocupamos em como ela foi criada, como os produtos, os artefatos dela foram criados, né? E é isso que normalmente a gente aprende também no ensino de ciências biológicas, né? do ensino fundamental e médio, e até no ensino básico também, né? Que é muito mais comum, ensino infantil, etc., no qual a gente só se preocupa em saber os resultados, né? O aparelho digestório tem isso. Tem os seguintes órgãos. As proteínas são quebradas em aminoácidos, os carboidratos são quebrados em glicose, né? Mas não se preocupe em saber como que isso foi gerado, qual é a história da ciência que tem por trás disso tudo. Então vamos fazer um testezinho com vocês para saber o que vocês sabem sobre alguns conceitos, né? Então é comum observarmos conclusões erradas de nossos alunos a respeito de fenômenos biológicos. Então vocês vão ver algumas afirmações no próximo slide, e vocês devem pegar aí um papel, uma caneta, e você vai ter que dizer se essas afirmações estão corretas ou erradas, tá ok? Vou dar um tempinho então para vocês buscarem uma caneta e um papel, devem ter perto aí de vocês, né? Só para vocês participarem melhor dessa atividade. As afirmativas são as seguintes. São 6 afirmativas, então enumerem no papel aí de 1 a 6. Pronto? Aí na frente de cada número, você vai escrever se está correto ou se está errado, ok? Vou ler aqui porque às vezes a resolução das afirmativas não está tão nítida. Aliás, vocês podem configurar aí embaixo na barra do vídeo do YouTube, tem uma opção aí de configuração que você aumenta a resolução do vídeo e ele se torna mais nítido. Se não estiverem conseguindo ler, podem aumentar a resolução. Então vamos lá, primeira afirmativa. As plantas fazem fotossíntese durante o dia e respiram durante a noite. Certo ou errado? Na respiração, inspiramos gás oxigênio e expiramos dióxido de carbono, CO2. Certo ou errado? Os morcegos possuem um sistema de localização baseado na ressonância das ondas sonoras
emitidas por eles, já que são mamíferos voadores desprovidos de visão. 4. Ter planta no quarto durante a noite faz mal. 5. As plantas não respiram. 6. O gás oxigênio, O2, é importante na obtenção de energia a partir dos alimentos. Pronto? Todos já escreveram aí, certo ou errado para as 6 afirmativas? Vocês devem ter ficado meio inseguros na hora da resposta, né? Vou dar um tempinho mais aí para vocês terminarem, dar uma analisada melhor. Pronto. Vamos lá para o nosso próximo slide. Agora vocês vão conferir se vocês acertaram ou não. Façam um OK na frente do que vocês acertarem. Tá certo? Bem, aí estão as respostas. Apenas o número 6 está correto. Vocês acertaram? Acho que não, né? Pelo menos alguma dessas aí vocês devem ter errado. Então, foi uma surpresa para vocês saberem que parte do conceito, parte do conhecimento que vocês adquiriram está um pouco incorreto ou totalmente incorreto? É, né? Complicado, né? E de quem é essa responsabilidade? Isso a gente vai discutir um pouquinho mais no final. Está ok? Vamos dar continuidade. A gente vai discutir cada uma dessas questões ao longo da palestra para vocês se localizarem e saberem qual a importância da construção do conhecimento para um aprendizado significativo. Ok? O que há de errado com nossa respiração? Bem, eu espero que com a nossa respiração não esteja nada errado, né? Acredito que todos nós estejamos respirando normalmente, né? Afinal de contas, todos nós sabemos que sem respiração nós não sobrevivemos, não é isso? Mas será que as nossas concepções sobre elas estão corretas? Bem, naquela primeira alternativa, não, em uma daquelas afirmações, dizíamos que nós inspiramos oxigênio e expiramos CO2, certo? Bem, o que há de errado nessa afirmativa? Vamos pensar em algumas coisas. Quais são os gases encontrados na atmosfera? Será que só existe oxigênio na atmosfera? Acho que não, né? Existem outros diversos gases na atmosfera. E será que nossas narinas selecionam a entrada só do oxigênio? Será que nós não inspiramos outros gases além do oxigênio? Na atmosfera tem CO2 também, não tem? Então, será que a gente também não inspira o CO2? Por que a gente aprende que só inspira O2? Nós também inspiramos CO2, certo? E quando a gente expira só o CO2? Bem, se a gente expirasse só o CO2, será que a respiração boca a boca poderia ser tão eficaz como ela é no momento de salvamento? De uma vítima de afogamento, de uma vítima de uma intoxicação? Será? O que será que nós eliminamos na nossa expiração que torna a expressão boca a boca tão importante? Bem, hora de refletir. Acredito que as tabelas não estejam tão nítidas para vocês, mas essas tabelas mostram aqui, ó, a composição do ar seco, né, a composição gasosa, né, o ar, gás. Então ele tem nitrogênio, ele tem oxigênio, argônio, dióxido de carbono, neon, hélio, monóxido de nitrogênio, criptônio, metano, hidrogênio, protóxido de nitrogênio, xenônio, dióxido de nitrogênio, ozônio, radônio. Ou seja,
O que isso mostra? Toda, né, a composição do ar seco com vários gases diferentes, dentre eles, claro, o oxigênio, o dióxido de carbono, o nitrogênio, etc. Reparem que o oxigênio tem uma concentração realmente muito maior, 20,95%, quer dizer, 21% praticamente, do ar é composto por oxigênio, e dióxido de carbono só 0,03%. Ou seja, quase nada de dióxido de carbono em relação à quantidade de oxigênio, certo? Mas não quer dizer que nós não inspiramos CO2 ou nós só inspiramos oxigênio. Não. O nitrogênio tem 78% do ar é composto por nitrogênio. Então, quer dizer, a maior parte do gás que nós inspiramos é de nitrogênio, certo? 78% desse ar. Aí na tabela aqui ao lado, nessa tabelinha aqui, a gente tem a relação do ar inspirado e do ar expirado. Olha o que a gente inspira. Oxigênio, 21%, exatamente a mesma concentração que tinha aqui, ó, na outra tabela. E no ar expirado, nós devolvemos cerca de 16,4%, ou seja, 5% do oxigênio da atmosfera é aproveitado na nossa respiração. E o dióxido de carbono? Nós inspiramos 0,03% e devolvemos no ar expirado 4%. Olha o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Reparem que a gente expira mais oxigênio, 16%, do que CO2, 4%. Ou seja, o ar que nós expiramos, que nós soltamos, devolvemos da respiração, ele é mais rico em oxigênio do que esse dióxido de carbono. Tá ok? E muitas vezes nós aprendemos que só expiramos CO2. Então já vimos que é uma grande mentira. Além disso, nós expiramos vapor de água, muita quantidade. Tá certo? Aqui uma fotinha bem humorada, né? O cara só fazendo respiração boca a boca e inflando o abdômen da vítima, né? Quando na verdade deveria inflar os pulmões. Então fiquem atentos que a gente vai falar disso também, da internet, como uma forma de aprendizado incorreto, né? Se uma criança vê, por exemplo, essa foto, vai imaginar que o ar soprado, pode imaginar que o ar soprado em uma vítima de afogamento infla o abdômen, tá? Não o pulmão. Então fiquem atentos nessa linguagem também da internet. Aproveitando o gancho, né, já que a gente está falando de respiração, a gente sabe que respirar é importante para nos manter vivos, certo? Mas por que nós precisamos respirar? É para nos manter vivos. E como a respiração nos mantém vivos? Qual a importância da respiração para nos manter vivos? Alguém saberia responder? Difícil, né? Bem, aí a gente vai precisar de uma breve aulinha de bioquímica. Vocês já ouviram falar que o nosso corpo, né, queima gordurinhas, ou que o nosso corpo quebra moléculas para gerar energia, né? Esses processos estão relacionados com a oxidação, similar a que acontece quando a gente queima um material orgânico, né? Do que é que o fogo precisa para se nutrir? Precisa de calor, combustível e oxigênio. Se a gente tirar um desses componentes, o fogo se apaga. Então a gente pode retirar o calor jogando água para resfriá-lo, né? A gente pode retirar o combustível. Se eu tenho uma sala cheia de papel e essa sala começa a pegar fogo, eu tiro os papéis da sala. Já reduzo o fogo porque eu retiro o combustível que seria queimado.
ou retirar o oxigênio. E quais são os produtos da combustão? Depois do fogo sobram as cinzas, que são materiais que ainda não foram totalmente queimados, as cinzas, o CO2 que sai na fumaça e o vapor da água que tinha naquele combustível. Então, e quais são o que é que acontece no nosso organismo? Quando nós quebramos a glicose na glicólise, ou outros compostos, ou até mesmo a própria glicose no ciclo de Krebs, são vias metabólicas que acontecem no nosso organismo para a gente obter energia, ou na beta-oxidação, quando a gente quebra gordura, ou na oxidação de aminoácidos, quando a gente come muita carne, ingere muita proteína. Isso tudo vai gerar energia, que depende do oxigênio. Existe uma cadeia de transporte eletrônico nas nossas células, e essas que vai gerar energia. E essa cadeia necessita extremamente do oxigênio. Então, a gente pode imaginar que o oxigênio, então, ele tem muita importância para a produção de energia do nosso organismo, do nosso metabolismo. Então, se você fica sem respirar, vai faltar oxigênio para as suas células, e as suas células deixam de obter a quantidade de energia necessária para a sobrevivência delas. E os tecidos vão morrendo aos poucos. O tecido nervoso, o tecido cardíaco, tecido muscular, esquelético. Então, eles vão, como falta energia, o nosso sistema tende a parar. Bem, então, e o CO2? De onde ele surge? Por exemplo, pegar uma molécula orgânica. Toda molécula orgânica é formada por átomos de carbono. Tem um esqueleto de carbono formando uma molécula orgânica. Aqui a gente pegou o exemplo, a molécula de glicose, ela fechadinha, em formato cíclico, e ela na forma linear. Vamos usar a forma linear para a gente entender. A glicose é formada por 6 átomos de carbono. E quando ela é quebrada para gerar energia, esses átomos de carbono são quebrados um a um. Primeiro ela é quebrada no meio, e depois esses carbonos vão saindo. Esses carbonos saem na forma de CO2. Então, reparem que a nossa respiração está intimamente relacionada com todo o nosso organismo, principalmente com o sistema digestório. A função da nossa respiração é dar suporte de oxigênio para que a gente obtenha energia e eliminar o excesso de CO2, que poderia ser tóxico ao nosso organismo, via expiração, certo? Então, tem essa similaridade com o processo de combustão, E também sai a água dessas moléculas de glicose quando elas são quebradas. E sobre a fotossíntese? Será que a fotossíntese só ocorre durante o dia? Ocorre durante o dia e à noite as plantas respiram? Vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. A fotossíntese transforma o CO2 em O2. Muita gente já ouviu isso, A fotossíntese faz uma respiração contrária à nossa, como se fotossíntese fosse a respiração da planta. É errado. Fotossíntese não é respiração. A fotossíntese vai produzir a glicose. É um processo completamente inverso. A respiração está envolvida com a quebra da glicose, por exemplo. E a fotossíntese vai formar a glicose. Então, não pode ser considerada, em hipótese alguma, a respiração das plantas.
a fotossíntese transforma o CO2 em O2. Isso também não é verdade, tá? Então, a fotossíntese, só para a gente fechar esse slide, é o processo pelo qual a energia luminosa do Sol é convertida em energia química, a glicose. A glicose retém muita energia naquelas ligações entre os carbonos. Aqui um esqueminha mostrando a fotossíntese, né? Energia entrando, isso é muito comum na internet. A energia luminosa incide sobre as folhas, o gás carbônico é absorvido, o oxigênio é liberado e a água é utilizada. O que diz nesse gráfico, nesse desenho? Só mostra o que é necessário para a fotossíntese acontecer. Não mostra todos os produtos, porque ela não produz só o oxigênio. A fotossíntese tem uma grande importância por formar glicose. Reparem que nesse desenho não aparece a formação de glicose, que é o principal componente formado pela fotossíntese. É essa glicose que é o alimento da planta, é essa glicose que vai ser o nosso alimento, é essa glicose que vai ser utilizada para formar as nossas proteínas, as nossas gorduras, né, de todos os animais, de todos os heterotróficos, tá certo? Até dos organismos decompositores também. Então, a fotossíntese, né? Vimos que a molécula de glicose é quebrada na respiração celular, liberando seus átomos de carbono na forma de CO2. Já na fotossíntese, o que acontece é o contrário. As moléculas de CO2 que estão na atmosfera são captadas e são ligadas umas às outras, formando a glicose. Ou seja, é o processo inverso, né, que ocorre de maneira contrária à respiração celular. Se o CO2 é fixado, de onde sai o O2? Reparem, na fotossíntese, o CO2 inteiro é utilizado na produção da glicose. Ou seja, ele não é quebrado e o oxigênio é liberado. Não. O CO2 inteiro é aproveitado. Se CO2 é aproveitado, de onde surge o oxigênio? Lembra daquela água que entrava na fotossíntese? Estava mostrando lá na raiz daquele último desenho? Então, a água sim é quebrada. A água é quebrada, né, em prótons, e a cada 2 moléculas de água quebrada, a gente consegue obter 2 átomos de oxigênio, formando o O2. Então, o oxigênio, isso cai muito em concurso, hein, gente? O oxigênio liberado da fotossíntese vem da quebra da água, vem da fotólise da água. Fotólise é uma reação de quebra na qual a luz participa, tá certo? Então, fixem bem isso, aprendam isso, entendam. O CO2 inteiro é fixado na fotossíntese. O O2 é liberado a partir da quebra da água, tá certo? E plantas, respiram ou não? Vamos pensar um pouco? Você com certeza já deixou uma batata inglesa na fruteira, ou uma cebola, ou uma beterraba, né? Elas podem murchar, não é? Ou podem até surgir alguns raminhos nesses vegetais. O que será que está acontecendo com eles neste momento? Bem, eles estão no seu ambiente natural? Não, né? Eles têm folhas? Também não. Eles são verdes? Não. Para que ocorra a fotossíntese é necessário o pigmento clorofila. Se o órgão vegetal não apresenta clorofila, ele não faz fotossíntese. Então, a batata inglesa, a beterraba, a cenoura, eles têm grande quantidade de amido, que é uma reserva de glicose que a planta faz. Então, as folhas produzem a glicose e essa glicose fica estocada
nesses órgãos. Quando esses órgãos começam a originar outros ramos, ou a originar, ou a murchar, significa que esses órgãos estão consumindo essa reserva de glicose para obter energia para a sua sobrevivência. Conforme eles vão consumindo aquele estoque de glicose, eles vão murchando. Ora, né, se eu tenho um saco de pipoca, estou comendo pipoca, quanto mais eu como, mais murcho o saco de pipoca fica, não é verdade? É exatamente isso que está acontecendo com esses órgãos vegetais quando eles estão brotando ou quando eles estão murchando, simplesmente. Nesse momento, se eles quebram a glicose, qual evento está acontecendo? Respiração ou fotossíntese? Respiração, não é? Então, reparem que os vegetais respiram, tá? As plantas respiram, sim, como nós, como como os animais. Então, elas também requerem oxigênio e elas também liberam CO2. E o que é mais interessante, elas não respiram somente à noite, elas respiram o tempo inteiro, porque elas não precisam só produzir a glicose simplesmente, elas também precisam quebrar a glicose para obter energia dela. Então, elas produzem a glicose durante o dia, durante a fotossíntese, né? Ou até mesmo durante a noite. Algumas plantas fixam CO2 durante a noite. E vão respirando, vão consumindo aquela glicose constantemente durante todo o dia. Mas então, se elas também consomem o oxigênio que elas mesmas produzem, como sobra oxigênio na atmosfera? É simples, porque as plantas normalmente, né, elas têm uma taxa fotossintética maior que a taxa respiratória. O que quer dizer isso? Elas fazem mais fotossíntese do que respiram. Então, na verdade, aquele oxigênio que elas mandam para a atmosfera são sobras de oxigênio que elas não utilizaram na respiração. Elas produziram oxigênio na fotossíntese, esse oxigênio sobrou, não foi utilizado na respiração, e elas liberam para a atmosfera. Tá? Esse oxigênio é dispersado por difusão para a atmosfera. As plantas dificilmente, né, a não ser de as que sofrem em regiões de alagamento, normalmente elas não possuem reserva de oxigênio, reservas de ar, né? Só essas de situação de alagamento, de pântanos, etc., de mangues, elas possuem um tecido que reserva o oxigênio. Fora isso, elas liberam todo o excesso de oxigênio, elas perdem esse oxigênio porque elas não têm como reter, e a gente acaba aproveitando, certo? Então, dormindo com o inimigo. Será que dormir com uma planta no quarto faz mal? Bem, a planta vai consumir o oxigênio da atmosfera. Nós acabamos de ver que ela também respira. Bem, mas será que ela respira tanto que é capaz de roubar o nosso oxigênio e nos deixar sem oxigênio para respiração? Bem, se fosse assim, né, nós não poderíamos nos casar, não poderíamos ter filhos, né, porque normalmente quando os nossos filhos são pequenos, dormimos no mesmo quarto, né, marido, esposa, filho, filhos, né? Os filhos normalmente fogem para nossas camas durante a madrugada, não é verdade? Então, se isso acontecesse, nós estaríamos dormindo com o verdadeiro inimigo, né? Nós estaríamos competindo demais por oxigênio. Então, ter plantas dentro do quarto não vai fazer mal algum, né? A não ser algumas plantas que atraem insetos, né? Pernilongos, moscas. Aí pode até te fazer mal. Mas fora isso, se for só em relação à respiração, a competição pelo oxigênio, podem ficar despreocupados,
porque a planta não é capaz de nos matar, de nos deixar sem oxigênio. Tá certo? Então é só a gente pensar um pouquinho, né, em outras circunstâncias, que a gente entende que alguns mitos realmente são uma furada. E sobre os morcegos? Bem, os morcegos possuem um sistema de localização baseado na ressonância das ondas sonoras emitidas por eles, já que são mamíferos voadores desprovidos de visão. Nossa, essa frase parece muito bem escrita, não é? Termos técnicos, né? Eu fiz uma maquiagem nessa frase justamente para que ela servisse de pegadinha para vocês. O que há de errado então nela? Já que ela parece tão correta. Vamos pensar um pouco. Realmente eles possuem essa ecolocalização, né, baseada nos sons que eles emitem. Mas será que o simples fato deles não terem visão ou serem mamíferos voadores seria a razão pela qual eles possuam, né, esse sistema de ecolocalização? Vamos pensar um pouco. Então, será que o fato de não possuir visão torna um morcego capaz de se orientar por ecolocalização? Vejamos, vamos fazer um teste. Para fazer mesmo, tá, gente? Vamos lá. Feche seus olhos e tente emitir sons bem agudos, parecidos com aqueles ruidinhos de morcego, bem agudos, quase inaudíveis. Repare se você consegue perceber o que está perto de você baseado apenas nos sons. É claro que você está em um ambiente que você conhece, né? Mas tenta perceber o que está perto de você emitindo sons. Você fechou os olhos, não está enxergando, perdeu a visão. Está emitindo sons agudos. E você consegue perceber apenas com esses sons o que está perto de você e a que distância está de você? Meio difícil, né? Então, será que você desenvolveu ecolocalização só porque deixou de ter visão? Opa, se você conseguiu, cuidado, hein? Você pode ser um vampiro. Então, provavelmente você não desenvolveu a ecolocalização. Bem, pelo menos eu espero que não. Então, na verdade, o que há de errado nisso são características da evolução, né? Será que Darwin estudou tanto, né? O Darwin estudou tanto para quê? O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem e que características desfavoráveis que são hereditárias também tornam-se menos comuns. Ora, um organismo que tem uma adaptação favorável à sua sobrevivência tem mais chance de se reproduzir, passando suas características aos descendentes. Os que apresentam uma mutação desfavorável podem morrer antes de atingir a maturidade sexual. Ou também essa própria mutação pode torná-los inférteis, né? Tendo menor chance de disseminar essa mutação desfavorável aos seus descendentes. Então, na verdade, não é o simples fato de não ter a visão que o morcego criou esse sistema de ecolocalização. Na verdade, o morcego não criou nada. Isso não há vontade, não há intenção alguma desses caracteres terem aparecido, dessa adaptação ter aparecido. Foi simplesmente ao acaso e essa adaptação acabou passando para os descendentes, né? Tornando os morcegos, sim, capazes de se localizarem pela ecolocalização.
Mas lembrando, não é simplesmente o fato deles terem perdido a visão que os torna assim. Depois a gente vai voltar a falar disso nesse slide mais para frente. Vou voltar aqui a apresentação. E quais as... vamos voltar para esse aqui mesmo. Textos finalistas. Os textos finalistas, eles se baseiam em finalidades, né? Como que se as adaptações ou nossos sistemas biológicos tivessem alguma intenção, alguma finalidade. Então, tem duas frases aqui para ilustrar esses textos finalistas. Os pinguins têm asas adaptadas no formato de pás para permitir que se desloquem pela água. Reparem na palavra para. Os pinguins não têm interesse nenhum em ter suas asas adaptadas para permitirem seu deslocamento pela água. Quem disse isso? Quem disse que os pinguins tiveram essas asas justamente para permitir o deslocamento dele na água? Novamente, foi uma adaptação que apareceu ao acaso, que os possibilitou, se deslocarem melhor pela água, né? E eles acabaram sendo bons nadadores. Outro, nossos pulmões inflam-se para a entrada de oxigênio. Olha que coisa milagrosa, né? Os nossos pulmões têm vontade própria. Eles vão inflar para a entrada de oxigênio. Não. Os nossos pulmões inflam em uma cascata de eventos. Na verdade, nosso pulmão não vai inflar. O que acontece é a musculatura do nosso tórax que empurra nossas costelas para fora, né? Isso tudo, gente, relacionado com várias situações químicas. Não há intenção nisso. Você não tem intenção em respirar. Por mais que você tente ficar sem respirar, chega um momento que você não consegue. Tá? São informações bioquímicas que determinam as nossas ações. Até mesmo o pensamento. Então, são a musculatura do tórax, né, e o diafragma que expandem o tórax. E como os pulmões estão a vácuo, né, não tem ar ali entre os pulmões e os nossos tórax, eles acabam provocando a dilatação do pulmão, que acaba inflando, acaba permitindo a entrada de ar. Reparem que não apenas de oxigênio. Voltamos a isso aqui, ó. Não apenas de oxigênio. Os nossos pulmões não vão permitir a entrada apenas de oxigênio. Voltando nesse ponto, hein? Agora sim, vou voltar aqueles slides. Ficou meio fora de ordem, né? Desculpem. Bem, quais as possíveis origens dessas concepções incorretas que nós falamos até agora? Sobre respiração, sobre fotossíntese, sobre os textos finalistas, sobre os problemas em entender a evolução, né? Primeiro, pode ser o conhecimento empírico. Aquele conhecimento do dia a dia que é passado do avô para o neto, né? De experiências práticas, né? Pode borboleta cega, pode dar borboleta cega, até esse mesmo da fotossíntese, da respiração das plantas, né? Que as plantas fazem fotossíntese durante o dia e respiram durante a noite. Abordagem de textos finalistas, que a gente acabou de comentar. As aulas sem contextualização, então às vezes o professor vai dar uma aula, aborda apenas os conceitos, sem contextualizá-lo, sem aproximá-lo do cotidiano do aluno, sem ter uma situação de exemplo. Aulas práticas sem objetivos, às vezes o aluno faz uma aula prática, né? Às vezes o professor executa uma aula prática, no qual o aluno não sabe nem para que está servindo aquela aula, né? Ele simplesmente faz. Vai lá, abre um inseto, disseca uma flor, cava um buraco no solo, mas sem objetivos específicos. Então isso também pode levar a concepções incorretas.
Livros didáticos desatualizados. Reparem, o problema normalmente também não é com o professor, ou com os livros didáticos, ou com a internet, etc. Mas muitas vezes com a própria ciência, que a cada dia descobre novas coisas. Tem outros experimentos comprovando ou ou contradizendo alguns conceitos anteriormente descobertos. Então, é muito importante que os livros didáticos e os professores estejam atualizados, né? Desenhos animados e filmes infantis. Antigamente, né, na nossa época, nós vimos desenhos de Pernalonga, Scooby-Doo. Eram muito comuns, né, eles aparecerem feridos, né, principalmente aquele Tom e Jerry, né? Eles apareciam feridos em uma cena, na outra cena já apareciam completamente recuperados, né? O que isso pode formar na cabecinha das nossas crianças? Ou então eles caíam, ficavam um tempo parado no ar pensando no que fazer e demoravam a cair, né? É lógico que existe toda a magia, né? A imaginação também faz parte, mas também não é raro não é difícil a gente encontrar casos, né, de problemas que tenham base nessas informações. Eu não sei se vocês se recordam, mas há um tempo atrás, uma criança estava tendo uma festa em um condomínio na Bahia e uma criança dormiu, né? E a mãe levou essa menininha que dormiu para o apartamento para deixá-la dormindo em casa. O condomínio, o apartamento tinha tela de proteção nas janelas, tudo direitinho. A mãe deixou a criança dormindo no apartamento e voltou para a festa, no próprio condomínio. Quando a mãe voltou em casa, no apartamento, pouco tempo depois, a menina havia desaparecido. Ela deu falta da menina, né? Lógico, na cama. A tela de proteção estava cortada, né? E ela deu falta também de um lençol e um bichinho de pelúcia. Quando a mãe chegou da janela, né, do apartamento, ela viu a menina estirada no chão. Infelizmente a menina faleceu de imediato. Se eu não me engano, ela tinha 4 anos de idade. Mas o que a menininha fez? Ela cortou a tela de proteção, jogou o lençol pela janela e depois jogou o ursinho de pelúcia. Na cabecinha da menina, ela jogou o lençol pela janela para servir como um colchão, né, para amortecer a queda dela. Será onde que ela viu uma cena parecida com essa? Né? Então, é importante a gente saber, né? Lógico que o erro não foi do desenho animado, né? O erro não foi da menina. A menina agiu, né, com uma certa consciência. Mas, enfim, né? A mãe foi processada por abandono de incapaz. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas crianças, porque elas assistem de tudo. Mesmo o que é voltado para a faixa etária delas, pode ser prejudicial. Tá? Então, a gente deve informar sempre bem as crianças sobre tudo, sobre as verdades. Tá certo? E é claro que vocês podem estar pensando também em outras fontes possíveis dessas concepções. Tá? Aí fica a cargo de vocês pensarem em outras situações que também podem ocorrer. O conhecimento empírico, eu já expliquei o que é desses finalistas. As aulas. Bem, transmissão ou construção do conhecimento. Será que vocês, como professores, sabem ou saberão o que realmente seu aluno aprendeu? Então, é importante pensar que existem aulas práticas, muitos professores fazem aulas práticas, isso é muito importante, porém, volto a frisar, tem que permitir o diálogo, tanto entre os alunos, quanto dos alunos com o professor e do professor com os alunos. Façam durante essas aulas práticas questionamento para que os alunos entendam o ensaio que vocês estão fazendo, para que os alunos entendam a atividade que você está fazendo e obtenham suas próprias conclusões.
Não deem conclusões prontas para os alunos. Deixem que eles cheguem às conclusões baseadas nos resultados da aula prática. Tá ok? Isso vai provocar vai tornar o aprendizado mais significativo. Então, reparem, os alunos como cientistas. Isto é ensinar ciências, simplesmente? Não, isso é mais do que ensinar ciências. Deixar os alunos experimentarem, chegar às suas próprias conclusões, é fazer com que o aluno aprenda como é a ciência. Não só simplesmente a ciência em si, mas como ela funciona. Isso também é importante. Como corrigir ou evitar essas concepções incorretas no ensino de ciências? Primeiro, sendo claro e objetivo, né? Façam perguntas e deixem logo seus alunos responderem e já definam logo alguma conclusão. Repare, não é você definir a conclusão puramente, tem que ser um diálogo. Evitando a utilização de explicações finalistas. Tentem evitar textos finalistas. Os nossos olhos enxergam, nós fazemos a digestão para obter energia. Esqueçam isso. Mostrem para os seus alunos o que tem por trás disso tudo, da adaptação pela qual nós passamos ao longo da idade geológica da Terra, né? Ou seja, ao longo da evolução do planeta, quais foram as adaptações que nós fomos adquirindo. Se você não puder realizar uma atividade prática com seus alunos, apresentem alguns resultados, só os resultados gráficos, tabelas de algum experimento, como eu fiz com vocês. Lembra daquela tabela que eu mostrei a composição gasosa do ar? Né? Quais são os gases que compõem o ar, os gases que nós expiramos e inspiramos. Reparem, a gente não fez uma aula prática, mas eu mostrei dados, mostrei resultados experimentais para que vocês chegassem a uma conclusão, para que nós chegássemos a uma conclusão. Isso também é muito viável. Fazer seus alunos pensar é fundamental. E aproximar o conhecimento empírico do conhecimento científico. Nem sempre aquele conhecimento basal, aquele conhecimento simples, está incorreto. Muitas vezes um cientista pesquisa um assunto baseado no conhecimento empírico. É muito comum, por exemplo, nos estudos de plantas com importância farmacêutica, das plantas medicinais. Né? Você tem um índio que sabe qual planta é ideal para curar dor de cabeça, vamos supor. O conhecimento do índio é um conhecimento empírico. O cientista vai estudar aquela planta, procurar saber se aquela planta realmente combate uma dor de cabeça, quais os agentes que aquela planta possui, os agentes químicos que aquela planta possui, capazes de neutralizar esse incômodo. Tá? Então, muitas vezes o conhecimento científico se baseia também no conhecimento empírico. Nem sempre o conhecimento empírico está incorreto. Livros didáticos. Então, antigamente, né, os livros didáticos eram elaborados, tinha lá um autor, né, elaborando o livro didático. E esse autor, normalmente, ele não é não existe uma pessoa que domine todos os conteúdos. Então ele tinha que escrever sobre respiração, fotossíntese, célula, flor, folha, etc., sem ter uma área específica de atuação, sem conhecer todo o conteúdo. Então muitas vezes eles abordavam muito bem um determinado conteúdo, que eram os que eles mais dominavam, e outros eles já apresentavam pequenos erros, ou utilizavam muitos textos finalistas por não saber a origem daquele conceito. Então, graças a Deus, isso mudou, né? Caiu de concepção, baseado na construção do conhecimento. E já há algum tempo, os livros são criados por vários autores. Cada autor elabora um conteúdo de uma área específica e são avaliados também por um grupo grande de professores antes de serem publicados.
E isso melhorou muito o material didático de uns anos para cá, alguns poucos anos, né? Acho que nem uma década. Melhorou muito para cá, né? E alguns livros já trazem bastante resultados experimentais para os alunos pensarem e concluírem sobre o que estão lendo. Então, atualmente esse problema já está bastante suavizado. Mas é preciso saber escolher. Ainda assim, é preciso saber escolher o livro didático que vai ser utilizado. Bem, a TV e a internet. Primeiro, essas mídias têm longo alcance. Todo mundo tem uma televisão em casa. E a internet cada dia mais vai tomando conta também das nossas residências. Então, muitas pessoas têm acesso à TV e à internet. Então, imagine uma informação transmitida erroneamente por esses meios de comunicação. O planeta inteiro pode ter acesso a isso, né? Então, filmes, aqueles desenhos animados, essas coisas que eu já havia falado anteriormente, também podem trazer consequências importantes para o nosso conhecimento. Atualmente também existem desenhos infantis baseados nessa teoria construtivista, né? Tem a Dora Aventureira, a casa do Disney Júnior, a casa do Mickey Mouse. São desenhos educativos, né? E que ensinam alguma coisa de ciências. E pelo que eu assisto com o meu filho, né, nunca vi nada de grande equívoco. Uma outra coisa interessante em relação, já que todo planeta tem acesso a essa informação incorreta, né, a gente ouve muito dizer que o site do Wikipedia é inseguro por conter informações que qualquer um possa escrever. E de fato corremos esse risco mesmo, né? Qualquer um pode escrever qualquer besteira no Wikipedia e infelizmente alguém ler aquela informação e adquirir um conhecimento incorreto. Bem, mas na verdade o que é mais possível acontecer é que alguém, ao ler essa informação incorreta, a corrija. Dessa forma, alguns autores consideram que o Wikipedia é uma fonte segura de informação porque todos podem corrigir o erro que aparece. Então, muitos autores já consideram o Wikipedia uma ferramenta segura de informação porque tem vários autores, né? É um texto colaborativo onde vários autores podem colocar suas conclusões, as suas definições, etc., corrigindo alguns pequenos erros. Bem, essas foram algumas referências que eu utilizei, né? O livro didático de uma disciplina do CEDERJ, do curso de Biologia, Instrumentação para o Ensino de Bioquímica e Biologia Celular, Ensino de Astronomia, Erros Conceituais Mais Comuns, presentes em livros didáticos de ciências, Seleção dos livros didáticos, um saber necessário do professor, é o caso do ensino de ciências, né, uma revista também Libro-Americano de Educação, de Núñez, em espanhol, muito legal. Bem, então, obrigado por vocês terem tido essa paciência toda de me ouvirem falar. Meu e-mail, caso alguém queira fazer algum contato, né, mas também é possível pela seção Fale com o Palestrante, logo abaixo da palestra, ok? Muito obrigado e tenham um bom evento.